Mais um conjunto de duas intervenções. Dou a primeira palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por felicitar o PSD pela oportunidade do tema que trouxe para discussão, porque nós também consideramos que vivemos, de facto, uma fase que nos parece decisiva ao nível da definição da reprogramação do Portugal 2020. Portanto, chegou o tempo, mas também a oportunidade de procurar potenciar esses recursos financeiros, não só para modernizar a nossa economia, mas também e sobretudo para encarar esses recursos como forma de promover a justiça social, desde logo através dos mecanismos que promovam o combate às desigualdades sociais. Mas é ainda o tempo de olhar com responsabilidade para o problema das assimetrias regionais do nosso país, da desertificação do interior e do abandono do mundo rural, e de preparar e garantir os meios financeiros para procurar a resposta que é necessário dar ao nível da valorização dos nossos recursos, inclusivamente dos nossos recursos naturais, mas também dos nossos recursos ambientais. E quando falamos da importância da modernização da economia, teremos forçosamente de olhar para as micro, pequenas e médias empresas, porque estas empresas assumem um papel absolutamente decisivo na nossa economia, não só porque representam 99% do número total de empresas do nosso país, mas também porque são responsáveis por 80% do total do emprego. Sucede que, apesar da importância que assumem do ponto de vista da nossa economia, a verdade é que, na generalidade, estas empresas continuam a apresentar níveis excessivos de endividamento, e este cenário é ainda mais preocupante se tivermos em conta que as micro, pequenas e médias empresas encontram-se muito dependentes do crédito bancário, sobretudo a curto prazo, facto, aliás, é que não é alheio à responsabilidade do PSD neste processo. Ou seja, a situação das micro, pequenas e médias empresas continuam hoje a viver, não lhes permite o contributo desejável para a retoma do investimento empresarial, que por contágio não se reflete enquanto contributo no relançamento da economia portuguesa e no crescimento económico. Mas quando falamos da reprogramação de Portugal 2020, também não nos podemos esquecer de uma matéria que para os Verdes assume uma importância absolutamente decisiva e que tem a ver com a necessidade de potenciar a eficiência energética das empresas. É uma matéria que importa ter presente não só pela importância que assume do ponto de vista económico, mas sobretudo e principalmente pela importância que lhe está associada do ponto de vista ambiental e do seu potencial contributo quanto à redução de emissão de gases com efeito estufa e no combate às alterações climáticas que lhe estão associadas. Mas é ainda necessário ter presente a necessidade de refletir nessa reprogramação o combate às assimetrias regionais, o combate à desertificação do interior e ao abandono do mundo rural e, portanto, trata-se de uma área absolutamente central que não pode continuar a ser ignorada ou adiada e que exige respostas claras e objetivas e que, a nosso ver, têm de ser encaradas com natureza imperativa na reprogramação do Portugal 2020. Mas, Sr. Deputado, nós olhamos para o texto da iniciativa que agora discutimos e ficamos sem compreender aquilo que o PSD pretende de facto. Diz o PSD, e passo a citar: no passado, a execução dos fundos europeus em Portugal privilegiou uma estratégia de gastar muito em lugar de uma estratégia de gastar bem. As percentagens de execução dos programas foram muito elevados e muito concentrados nos períodos finais de cada quadro, mas demasiadas vezes financiaram-se investimentos não reprodutivos nem económica nem socialmente, que além do mais implicam custos de conservação elevados e não geram rentabilidade para os suportar. Ó, Sr. Deputado, nós de facto não podíamos estar mais de acordo, sobretudo quando o PSD diz que no passado a execução dos fundos europeus em Portugal privilegiou uma estratégia de gastar muito em lugar de uma estratégia de gastar bem. Mas as dúvidas permanecem, Sr. Deputado, e por isso deixo-lhe um pedido de esclarecimento, assim em jeito de escolha múltipla. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro, com esta iniciativa, afinal, o que é que o PSD pretende? É um ato de contrição do PSD pelo que fez no passado? É uma espécie de penitência que o PSD quer agora partilhar com os portugueses? É um esforço para nos fazer crer que o mundo só começou agora? Ou é uma afirmação da política franciscana do olha para o que eu digo e não para o que eu faço? Ó, Sr. Deputado, alguma delas há de ser e nós gostaríamos de saber qual. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Para um último pedido de esclarecimento.